Boa tarde, Stephanie. Só para ficar claro, essa relação de PIB e IDH. IDH é Índice de Desenvolvimento Humano, certo? Então, para ajudar a medir o grau de desenvolvimento da população, a gente usa o IDH. Só que ele é sustentado por critérios econômicos, tá? Apesar do IDH ele ser calculado em cima de critérios sociais, ele é sustentado por critérios econômicos. Então tem essa diferença aí. Ele é um pouco complicado de se entender no começo, mas depois vai bem. Então é o seguinte, o que sustenta o índice de desenvolvimento humano? O PIB e o PIB per capita, certo? Que são duas coisas diferentes. PIB é o normal, Produto Interno Bruto, toda a riqueza, riqueza e serviço que a população consegue acumular dentro de um determinado período, geralmente é um ano. E o PIB per capita, que é toda essa riqueza dividida por cada pessoa economicamente ativa, certo? Que no Brasil varia aí dos 15 até a pessoa se aposentar, dos 15 anos até a pessoa se aposentar, certo? Além do PIB e do PIB per capita, também é medido o quê? A renda total bruta e a renda per capita, certo? Que são coisas diferentes também. E o salário mínimo também entra nesse bolo. Tudo isso para sustentar o cálculo de IDH. E o cálculo de IDH, quer dizer, a medida de IDH, ela é medida como? Por aqueles três critérios que eu te falei ali. Moradia, disponibilidade de moradia, né? Educação e expectativa de vida, certo? Mas cada um desses três que eu te falei agora, eles são sustentados por outros critérios. Vamos pegar um exemplo aí, a educação. A educação ela é mais simples. Ela se ramifica em dois. Taxa de alfabetização e o nível dessa alfabetização, entendeu? São coisas diferentes aí. Pega uma determinada escola e analisa quantas pessoas é formada nessa escola. Se ela tem uma taxa de alfabetização alta, quer dizer o quê? Que muita gente sai formada dessa escola. Só que quando você mede o nível dessa alfabetização que é oferecido por essa escola, você percebe que é uma alfabetização não tão boa, ou seja, tem um nível baixo. Como aqui é Brasil, né? Geralmente você tem o oposto disso. Você tem uma taxa de alfabetização baixa com um nível também baixo, porque tem muita evasão no Brasil, certo? E geralmente as escolas que têm um nível alto, que são as particulares, as privadas, elas também têm uma taxa de alfabetização baixa. Por quê? Porque o número de alunos que frequentam escolas particulares, frente ao total de alunos de escola pública, também é muito, muito diferente, entendeu? Então, automaticamente, você fica aí com um número baixo, certo? Agora, vamos ramificar isso daí para a expectativa de vida, que essa sim ela é complicada, porque ela se ramifica em muita coisa. O que é medido, o que é levado em consideração para se medir a expectativa de vida no Brasil? Uma coisa eu já te adianto, a expectativa de vida do Brasil ela está aumentando, certo? Há 20 anos atrás a gente tinha uma taxa de longevidade de 72, 68. Há 30 anos atrás era de 68,7 anos, alguma coisa assim. E nos dias de hoje, acho que a última medição que eu tive acesso, que foi em 2012, ela estava em torno de 73, 74 anos. Ou seja, você percebe que a população está vivendo mais. O que é necessário para fazer com que essa população viva mais? Tudo aquilo que o governo consegue devolver para a população em forma de serviço público, certo? E por que eles são obrigados? Porque a gente paga imposto, isso é simples. Saúde pública, transporte público, entendeu? Tudo isso que leva o nome de público seria o retorno dos nossos impostos em serviço público, garantido pelo governo, certo? Senão não faria sentido a gente pagar imposto. Continuando aqui na taxa de longevidade, de expectativa de vida. É muito importante o quê? Essa disponibilidade de medicamento e de exames médicos, principalmente para idoso, né? Porque se a gente está falando de expectativa de vida, a gente tem que cuidar bem de quem? Do idoso, para que ele viva mais, certo? E essa taxa seja puxada para cima. Só que uma coisa que muita gente não leva em consideração é o caso de saneamento básico, certo? Hoje, 2020, cerca de 50% da população da região norte e nordeste, não tem acesso a esgoto tratado. Tem cidade lá com 900 mil habitantes que não tem esgoto tratado, é tudo esgoto a céu aberto.
Então, para a gente aqui, uma diarreia, uma doença simples, para eles lá, que tem essas epidemias de diarreia, é doença fatal, principalmente para quem? Para idoso e para recém-nascido, que são os mais vulneráveis, entendeu? Então, tudo isso conta. Até não tá nesse texto seu, mas se você fazer uma pesquisa sobre índice de desenvolvimento humano municipal, você vai ver que os municípios da região norte e nordeste são os piores no Brasil, certo? E aqui na região sudeste, a cidade de São Caetano do Sul, ela é a primeira dentro do Brasil nesse índice de desenvolvimento municipal. Ou seja, é a cidade que mais se desenvolve nessas taxas, nesses critérios. Ficou um pouco longo, mas é mais ou menos isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Valeu!